Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 26 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Ai de vós, mestres cegos, hipócritas, falsos, que fechais o reino dos céus aos homens. Duríssima e terrível é a palavra de hoje, que alerta também cada um de nós. Aqueles que receberam uma missão ou têm o poder na mão devem prestar muita atenção, porque sua força pode ser usada para o bem, fazer entrar as pessoas no céu, ou para o mal. Vocês não entram nem deixam entrar. Grande é a nossa responsabilidade. Nós facilitamos ou dificultamos a vida dos nossos irmãos? Estamos ajudando ou atrapalhando a vida dos nossos irmãos? Como estou levando para o céu as pessoas a mim confiadas ou aquelas que fazem parte do meu mundo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino de Deus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: mas se alguém jura pela oferta que está sob o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, irmãos, é maravilhoso porque é uma academia de amor, uma academia do amor. Nos ensina a ginástica do amor. Jesus não somente diz que precisa amar, mas nos ensina concretamente como amar e desmascara com grande arte todo orgulho camuflado, toda hipocrisia. Eles falam e não praticam, fazem tudo só para serem vistos, gostam dos primeiros lugares, gostam que todos os cumprimentem nas praças públicas, escrevem frases bíblicas e as costuram na roupa do corpo, as colocam até na testa e nos braços. É o cúmulo da falsidade e do aparecer. Ter sempre a palavra de Deus na boca e o egoísmo amargo do capeta no coração. Quem assim age está usurpando o lugar de Deus. Se camufla de divino para ser adorado. O pior é que uma pessoa tão hipócrita e egoísta se torna cruel para com os irmãos. Amarra pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles não os movem nem com um dedo. Devemos refletir com calma. Será que nós também não fazemos parte desta categoria? Por exemplo, será que somos os primeiros a fazer o que exigimos dos outros? Isso acontece muito quando uma pessoa recebe a tarefa de coordenar algo, por exemplo, mesmo muito pequeno.
Será que somos daqueles que vão à frente dos soldados para o combate? Ou mandamos os outros para a batalha e nós procuramos uma rede preguiçosa, com pessoas que nos abanam? Lembramos aqui a palavra Ajarai, ou melhor, o grito Aharai, que passou a indicar a caminhada do Yeshua para as crianças. Ajarai é o grito do comandante do exército que se lança primeiro contra os inimigos, no meio da luta, e grita Aharai, Ajarai, para arrastar seus soldados. Ele é o primeiro a combater, não manda ninguém à frente, somente puxa os outros. É o que Jesus fez e nos ensina a fazer. A atitude de quem quer arrancar a erva daninha da hipocrisia e da mentira espiritual de dentro dele é servir, ser o primeiro para servir. O maior dentre vós será aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, diz Jesus. Quem humildemente serve nunca erra. Faz tudo para ajudar e se doar, não para ser visto. O grande segredo é servir às escondidas, quanto mais possível. Sermos um amigo oculto de todo mundo, todo dia, toda hora. Quando sentimos o polvo do ciúme, quando somos cristão, que se quebra por um olhar torto dos outros, quando somos cristão geleia, que se derrete ao primeiro peso que deve carregar, então está na hora de nos perguntar como é o nosso amor. Irmãos, devemos ter a coragem da verdade. Às vezes, temos máscaras tão entranhadas e grudadas ao nosso rosto que dói muito tirá-las. Às vezes, não queremos admitir que somos ursos orgulhosos, que somos sanguessugas, que se grudam e sugam o sangue dos outros. Às vezes não admitimos que somos mais coléricos do que um tigre e mais birrentos do que uma criança mimada. Mas o amor nos purifica, os irmãos nos purificam se tivermos a coragem da verdade. Eles falam e não praticam, fazem tudo só para serem vistos. É duríssima a palavra de hoje. E é o desfecho do relacionamento de Jesus com os hipócritas fariseus e os mestres da lei. De mil formas, Jesus havia tentado abrir a cabeça destas pessoas, reconhecendo sua importância para a vida e o acompanhamento do povo. Eles estavam sentados na cátedra de Moisés. Grande era a missão que deviam cumprir. Mas, pelo contrário, só procuravam ganhar dinheiro e fama, dobrando a verdade aos seus baixos interesses. Jesus desmascara a tolice desse povo que se contradiz com suas próprias palavras, mas sobretudo acusa a maldade daqueles que, ao invés de facilitar a entrada no reino dos céus, fecham as portas. Nem eles entram, nem deixam ninguém entrar. Muito devemos refletir sobre isso quando temos uma responsabilidade em qualquer nível seja. Tanto um bom pastor arrasta, quanto um mau pastor afasta. O rebanho segue o pastor e não tem muita condição para entender qual é o caminho certo. Se o pastor o conduz para um mau caminho, o rebanho vai e encontra os lobos e os precipícios. Nada pior do que uma ferroada de quem se espera somente o bem. Vamos dar pequenos exemplos. Temos um coordenador de uma fraternidade de Ruá, ou Caná, ou Yeshua, ou Fanuel, ou Éfata, ou de casa de acolhida. Pois bem, se este homem coordenador chega atrasado e seus filhos ficam fora da porta da sala do encontro, esperando que ele traga a chave, será difícil que a vez seguinte eles apareçam pontuais.
Este coordenador repassa para os outros o seu desleixo, o seu atraso. Ele não entra nem deixa os outros entrarem. Se ele não fizer o diário espiritual e não tiver partilhas profundas, será difícil que o seu grupo tenha uma vivência profunda com a palavra. Se ele não convidar ninguém para o retiro, será difícil que os membros do seu grupo façam. Essa fraternidade terá sempre dificuldade, realizará retiros com poucas pessoas, logo se tornará pequena, tísica, raquítica e morrerá. Um bom agricultor faz florescer o jardim, mas um agricultor ruim e preguiçoso transformará o jardim em um matagal, um campo de espinheiros e ervas daninhas que sufocam as plantas que ele deveria cultivar. Nada pior do que um guia cego que cai no buraco arrastando o rebanho que vem atrás. Jesus, com força, nos alerta sobre a responsabilidade que temos como pais e coordenadores. Grave é também quando um responsável faz girar o mundo ao redor de seu coração fechado. É como uma mãe que, ao invés de cuidar do seu filhinho e comprar fraldas para o seu bebê, gasta dinheiro em perfumes para ela. Ou como aquele pai que deixa o dono da biqueira rico e sua filha sem fralda e sem leite. Quando um coordenador está mais concentrado no seu umbigo do que nas pessoas que lhe são confiadas, então faz depender tudo das suas vontades, do seu humor. Se ele está triste, não se preocupa do rebanho e dos seus filhos, e bem sabemos para onde vai um filho largado. Quando temos um papel de pastores, não podemos pensar muito em nós mesmos. Tudo deve girar ao redor dos nossos filhos. Quantas mães nos dão um exemplo maravilhoso disso? Preferem não tomar remédios contra o câncer que têm para não ferir o seu filhinho que está no ventre. E depois que nasce, elas morrem, porque a doença se tornou irreversível. Essas mães dão a vida para os seus filhos. Irmãos, um coordenador, um pastor é um pai e uma mãe do seu rebanho, e sabe dar a vida pelas suas ovelhas. Ele não olha para si mesmo, mas para quem depende dele. Com isso no coração, vamos ouvir novamente o forte trecho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino de Deus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: mas se alguém jura pela oferta que está sob o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos tocam e questionam.
Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude a assumir a nossa responsabilidade em qualquer campo seja. Vamos nos esforçar para facilitar a vida das pessoas e não para complicá-la. Vamos rodar ao redor dos nossos filhos e não largá-los e escravizá-los às nossas vontades. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Paz e alegria a todos. Conhece suas ovelhas pelo nome e as conduz. Paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por